Agora sim, vou chamar aqui para nossa conversa no Bom Dia Agronegócio a minha amiga Esther, do Paraguai, diretora da Dasagro Consultoria. Esther, bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Faz tempo que não nos falamos, estou feliz de ter você aqui na edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla, bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas, né? É um prazer conversar com vocês novamente. Faz tempo mesmo que não conversávamos. Verdade. Esther, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre o milho, né? Eu recebi aqui algumas informações que você passou para a nossa equipe, justamente falando sobre alguma irregularidade que a gente tem na safra agora e alguns pontos que a gente tem que ter de atenção a partir desse momento, não é isso? Isso, exatamente. O milho agora está. A gente tem um milho bastante. O plantio foi bastante atrasado, né? Praticamente 40% do milho foi plantado fora da janela ideal, né? Que é dentro de março. Então, agora estamos numa fase aí de milho apenas saindo de florescimento, ainda tem muito milho que ainda está pendoando, né? Então, existe assim um cenário ainda incerto com relação à produção de milho. Nesse momento, a gente acredita que aproximadamente perto de 10% de toda a área esteja livre de geada, então ainda a gente tem esse problema aí que poderia ocasionar a perda na produção. Sim. E tem alguma previsão dessas geadas para os próximos dias? Os mapas climáticos apontam para isso? Não, até o momento, assim, não tem, no que a gente consegue ver, né, nos mapas, assim, existe uma queda de temperatura, realmente tem esse final de maio, sempre é um problema, né, sempre é um dos primeiros alertas aí de geada, é final de maio, então esse alerta parece que se dissipou, né, a gente não está tendo uma previsão de geadas dentro da janela que a gente consegue chegar de uma maneira estimativa, que é os 15 dias, né, então acreditamos que aí, nessa fase, a gente consiga evoluir um pouco, né? Se o tempo abrir, porque está um pouco fechado por aqui. Esther, quais são as expectativas de produtividade? Quais são as áreas mais sensíveis e quais as que podem registrar melhor desempenho nessa temporada? Quais são suas expectativas até esse momento, diante do que já aconteceu? A área plantada, a corretora trabalha com 900 mil hectares aproximadamente, né, dos quais, então, a gente acredita que mais ou menos umas 100 mil hectares hoje estão livres de geada. A grande parte disso, 35% disso, está na região do norte do Chaco, né? Então, não está nessa área aqui, que é a área de exportação de grãos e de produção regional aqui. Ela fica mais longe e normalmente fica nesse espaço mesmo. Esse ano pode ser que a gente tenha um excedente de produção no Chaco que venha para Assunção, no máximo para ser exportada através dos portos ou ser consumida na indústria principalmente aviária, né, que fica em Assunção, na grande capital. O que a gente tem hoje, a expectativa de produção? Estamos trabalhando, tem esse risco de geada, essa perda, o milho realmente esse ano não é igual ao ano passado, a gente não vai ter uma super produção de milho, não estamos esperando isso, porque a área é um pouquinho menor também, por causa do atraso no plantio, e outra, pelo fato do plantio ser um pouco atrasado, né, o tempo e a fertilização, que a gente acredita que também, ano passado, deu uma seca muito grande, né, na soja, então, grande parte do fertilizante remanente no solo ficou para o milho, e o milho foi espetacular ano passado. Então, esse ano a gente não tem essa característica que a gente viveu ano passado, experimentando esse ano um pouco mais de normalidade. A gente acredita que 5.150 quilogramas por hectare seja a produção. 5.700 quilogramas por hectare, 5.150.000 toneladas de produção. Essa é a estimativa. Isso aí daria mais ou menos em grande parte do Paraguai seria essa produção. A área mais exposta sempre é a região sul, a gente tem ali uma área importante, sul, Alto Paraná, sul, e Itapua e Caçapá, que são regiões mais expostas à geada, né, se a gente tiver sofrer, que fica mais ou menos na altura do Rio Grande do Sul, então, Santa Catarina. Então, essa é a área que mais estaria sofrendo, mas
essa área tem menos milho plantado esse ano, tá? Tem mais soja safrinha esse ano plantado do que milho. Esther, como esse cenário já tem impactado nos preços e nas tomadas de decisões do produtor paraguaio? No milho, o produtor não foi muito bem esse ano, o Paraguai, né? Porque teve um custo de produção elevado e não vendeu a tempo, né? Não vendeu por quê? Porque tinha plantado muito tarde, estava toda essa questão de perda de produção muito clara ainda ano passado. No caso da soja, foi uma perda muito grande, tinha sobrevendido, né? Ou vendido uma área muito maior do que produziu, então realmente ficou um pé atrás, e no milho normalmente tem isso, né? A não ser que ele esteja plantado dentro de janeiro, que é um período ideal, no início de fevereiro, né? Assim, que é uma janela antecipada, vamos dizer, para o milho, ele não vende, o produtor não vende enquanto não tiver saído de milho verde, né? Onde já está o risco de geada praticamente inexistente. Então, hoje a gente tem uma comercialização do milho praticamente, só para a gente ir olhando um pouco, hoje a gente tem um milho que foi plantado em janeiro, ele floresce em 60 dias, e 55, 60 dias. O que é plantado em fevereiro, 70, e o que é plantado em março, em 80. Então, hoje a gente não tem uma capacidade de vender, hoje até acho que o produtor gostaria de ter vendido, mas os preços caíram muito, né? Então, a comercialização do milho hoje está aproximadamente, a gente acredita, em 28%, 30%. Isso o produtor tem comercializado com preço. Tem outra parte que é comprometida, né? Que é uma parte que vai ter que entregar algum compromisso com alguma empresa que ofereceu os insumos. Então, não é uma questão de troca, literalmente, senão que ele vai ter que entregar uma quantia de soja aí, ou ele está comprometido a entregar a soja em certos lugares, né? Certos parceiros comerciais. Ano passado, a gente tinha 39% do milho comercializado, com relação a esse ano, 28%, 30%. Então, tem um avanço aí, uma preocupação nesse farmer selling um pouco mais atrasado, né? O preço realmente caiu muito. Ano passado, a gente tinha preços aí de $200 a nível de produtor, hoje a gente está falando em $130 a nível de produtor, então, realmente, assim, o custo de produção alto e o preço de milho baixo, então, não está fechando as contas. Hoje, nesse momento, se o produtor comercializar, ele consegue abater, quem sabe, 10% aí que ele consegue recuperar ainda do que ele colocou, investiu no custo de produção. Esther, a gente tem percebido aqui no Brasil uma situação semelhante, né? E essa dificuldade, de fato, na comercialização, nessa tomada de decisões. E o que a gente tem visto é que, para planejar, portanto, a próxima temporada, há certa reticência e, claro, muita preocupação por parte do produtor brasileiro. No Paraguai, a situação também é essa, o produtor está reticente para tomar essas decisões e para planejar as próximas safras? Então, na verdade, assim, realmente, vamos dizer assim, o que é a questão de tomada de decisão com relação à comercialização, ele está vendo, ele tá esperando o custo de produção cair mais, né? Os insumos e tudo mais. Os fertilizantes, eles têm caído, eles ainda acreditam que possa ter uma melhora nesses preços, então tá tendo bastante resistência, né, para fazer alguma comercialização. Só que os preços, assim, de soja, né, foram muito atrativos aqui, numa proporção, assim, principalmente soja, né, o milho ainda ninguém vai fazer nada esse ano, né, mas, assim, a soja, que já tem um planejamento de plantio, a gente acredita que já esteja com 8% a 10% comercializado dessa safra 2023, 2024, né, que é a colheita ano que vem. Os preços aí eram interessantes, tinha uns pacotes de barter, né, que é a troca por insumo bastante, vamos dizer, interessantes para o produtor, tá? Só que daí ele tem que fazer as contas também do tipo do produto que ele está usando, se não é mais caro, né? E hoje, acredito que o produtor já esteja fazendo muito mais conta, de com quem que ele compra, o que ele vai fechar, o que ele acha que vai ainda melhorar o preço para ir fechando em si, mas também não pode esperar muito, né? Julho é o tempo de ter todos os produtos já dentro de casa, né? Então, se não comprar a tempo, também corre o risco de não chegar. Aqui no Brasil a gente tem essa situação também. Relações de troca interessantes, o barter também dando alguma oportunidade, e o produtor está tentando fazer essas contas e saber
que momento é esse para ele, né, Esther? Quando você fala sobre os preços atrativos da soja, a que a gente pode atribuir esse momento, Esther? Foi algum problema de uma oferta mais contida ou foi uma demanda mais intensa? O que deixou o preço da soja paraguaia mais atrativo para o produtor nessa temporada? Na verdade, assim, a soja, a gente estava trabalhando, né, porque o preço da soja, a formação de preço aqui é muito Argentina, né, para o Paraguai. Então, teve uma demanda muito importante com essa quebra da Argentina. Então, uma procura grande por essa soja. A soja paraguaia ela é fácil acesso para a Argentina. Os portos estão acostumados com essa logística. Então, a gente tem uma frota de barcaças muito grandes, com bois trabalhando aí. Então, teve até uma fuga até para o Mato Grosso, aí, Brasil, e também para o Mineral, né, de Bolívia, uma fuga de barcaça, de comboios de barcaça, mas em certo momento aí, em março, abril, a gente sentiu aí uma falta de logística para exportar esse grão para a Argentina, né, principalmente. Então, não faz sentido o Paraguai olhar o mundo sem a Argentina, ele vai ter que passar pela Argentina com a soja, já fica muito mais interessante para o Paraguai deixar a soja na Argentina. A gente acredita que esse ano vai ser grande parte da soja paraguaia de exportação, né, vai acabar na Argentina. A gente está estimando 5 milhões e 400, alguns programas de exportação que são países já, vamos dizer, usuais para o Paraguai, vão pegar brasileira, americana, né? Então, o Paraguai faz sentido deixar na Argentina. E os preços no Paraguai foram um pouco contagiados por essa quebra da Argentina, né? E o aperto do Brasil, quem sabe também na logística em certo momento de fluxo, né? Esther, o produtor ele está tentando também olhar para tudo isso e redefinir ali as suas áreas de soja e de milho. Você falou que tem algumas regiões, por exemplo, que esse ano tem menos milho plantado, mais soja safrinha. Como é que o produtor também está fazendo essas decisões, tomando essas decisões aí no Paraguai? Aqui a produção de verão, né, o plantio que é feito ali em setembro no Paraguai, é de soja, praticamente é soja, alguma coisa de arroz, nas áreas mais ao sul. Mas a soja, ela toma 3 milhões de hectares no verão fácil. Essa primeira soja que é colhida, normalmente aí o produtor fica fazendo a relação de custo, né? De custo como é que é? Ingresso, né, com relação ao milho, né? Então, qual que é a vantagem que ele tem de plantar um milho na safrinha ou uma soja depois de colher essa soja de verão? Em janeiro, normalmente é plantado soja de novo, né? Então, esse ano foi mais soja, porque os preços da soja com relação ao milho estavam muito mais favoráveis. E foi uma acertada, ok? Só que a soja, ela acaba, meio que se comercializando junto, porque agora a gente já está 55% da safrinha de soja colhida, né, agora final de maio, e ela já entra dentro do fluxo de comercialização. Apesar de que se você colocar em regra de massa, a soja safrinha é a semente, a produção de semente, custo interno, né? E a produção de verão é que é exportada normalmente. Ela ajuda a ingressar nesse momento aqui de uma melhora no fluxo logístico, né? Então, com relação à área, no inverno, né, nas safrinhas são plantadas 900 a 1 milhão de toneladas, 1 milhão de hectares de milho, normalmente, então ela tem aí um percentual que pode variar, e de 250 a 450, já tivemos áreas maiores de safrinha também de soja, até 700 mil hectares já foram plantados safrinha de soja. Normalmente acontece quando você tem uma colheita muito cedo de soja, em dezembro, já iniciando em dezembro e janeiro, então você tem mais área de soja plantada, né? Normalmente, quando isso não acontece, a área de milho é maior. Esse ano teve um pouco mais de soja devido ao preço que eu comentei, né, que a gente estava com falência de soja, né, na região, e como os preços estavam muito bons,
o produtor aproveitou e plantou um pouco mais de soja. Só que os dois estão plantados tarde, então a soja não vai render muito, a soja safrinha, a gente acredita que vai estar ali em torno de 60, 65 bolsa por alqueire, né? Mais ou menos 1.550, 1.600 quilos por hectare. No verão, a gente teve quase 3, né? Então, é uma diferença grande, porque você tem menos horas-luz, você tem toda uma produção, é um pouco menor também insumos, né? Não é muito fertilizado. Agora, o milho, não. O milho, sim, ele é trabalhado um pouco mais. E o milho, esse ano, umas 900 mil hectares, a gente acredita que tem que ser plantado. E depois, em cima dessa soja safrinha, que está sendo colhida agora, já está sendo plantado o trigo, tá? Então, a gente já tem um plantio de trigo bem avançado aí também, em cima dessa área de soja. Okay? E umas áreas que já não conseguiram mais plantar milho, nem soja, safrinha, porque já estava muito atrasado, ali no final de março, já deixaram para plantar trigo diretamente. Esse trigo já foi plantado aí em abril, no começo de abril, 10, 12 de abril, por aí, já foi plantado esse trigo. Esteri, para a gente finalizar, quais são as expectativas para o trigo, como tem estado não só o desenvolvimento do plantio, mas o mercado para o trigo paraguaio? Ruim. O trigo realmente esse ano com a questão do Brasil, o Brasil é o maior importador de trigo, para o Paraguai é o maior destino de exportação, né? Então, normalmente aqui a produção de trigo no Paraguai é em torno de 1 milhão e 200 mil toneladas, né? Então, a gente acaba dividindo isso aí meio a meio, o que é a indústria paraguaia e o que sai do Paraguai. Vai aí 90% para o Brasil das exportações. E esse ano o Brasil não esteve. Então, não estando o Brasil, o Paraguai fica com excedente de trigo e já está plantando a safra nova, né? Então, já tem aí psicologicamente a questão de que vai ter mais trigo, e tem trigo sobrando ainda. A questão do trigo, ano passado a gente teve uns problemas de qualidade, porque choveu, né, na hora já no finalzinho, então teve aí uma perda de qualidade. Esse ano o trigo passou por pente fino, o trigo paraguaio passou, assim, por todas as análises possíveis, era falling number, W, era cor, era tudo, não é somente o pH, e hoje as indústrias aqui estão bem mais, os compradores de trigo estão se preparando de uma maneira diferente. Eles antes recebiam o trigo por pH, de repente alguma classificação por falling number e tudo mais, mas esse ano era falling number, pH e o glúten, né, que no Paraguai usa o glúten, no Brasil usa o W, né, que é a força do glúten. Todos os parâmetros foram muito medidos, os descontos foram aplicados, assim, então o produtor, ele teve bons preços de milho, teve boas oportunidades, só que acabou olhando muito o que estava acontecendo lá fora, né, então, tipo, Rússia e Ucrânia não estão se ajustando, problemas no plantio, nas produções do hemisfério norte, né, dos Estados Unidos, principalmente, Argentina com quebra, Brasil vai precisar, ok, mas só que o Brasil acabou não vindo nunca, né? Então, agora, a gente ainda acredita, né? Tem uma esperança aí, no finalzinho aí, entre julho, agosto, de repente, algum posicionamento aí do Brasil com relação à importação, mas a gente já vê que o Brasil também está plantando, o trigo do Paraná está vindo bem, lógico, bem a gente fala avançado, né? Adiantado no plantio, então, tudo isso é um pouco, se a gente olhar por um lado, não é é um pouco bearish, né, para a questão de preço. Preço, a gente acredita, para o produtor ainda estava muito bom, né, ainda cobre os custos, né, mas acredito que esse ano a gente não tenha, o produtor não está colocando muita fé no trigo, então, se não resultar bem, porque a fertilização, os cuidados em si, o clima está ajudando, tá? O clima está ajudando, tem umidade no solo, tem, tem germinado bem, tem semente boa, então, a questão é ver o que acontece com os preços realmente, né? Saber vender, comercializar essa produção. Que ainda tem, a gente sempre fica aqui no momento que se tiver uma geada, se tiver algum problema na produção de trigo que vem, esse trigo que a gente tem de estoque pode servir de buffer, né, aí para fazer uma boa mistura, né, então aí não tem trigo ruim quando as coisas estão ruins, né.
Ou seja, né, a sua resposta direta e muito clara no início da pergunta tem uma justificativa, né, Esther? Justamente essa condição melhor, então, para a produção brasileira traz essa condição para o mercado paraguaio, portanto, e é algo que a gente vai ter que monitorar também para entender como os negócios vão correr a partir de agora, né? Sim, Carla, a gente não tem somente, a gente acha assim que a relação Brasil-Paraguai é muito mais de hermanos, um precisa do outro, né? A questão aqui, o Brasil é um grande produtor, a gente sempre fala, é gigante, né? E o Paraguai está aqui de la mano, como a gente fala, né? De mão dada. Por quê? Porque tem áreas aí logisticamente viáveis para o Paraguai dentro do Brasil, e isso é interessante, porque a gente fica aqui na fronteira e sabe que o milho do Brasil vai ficar mais caro da onde está a região de produção em certo momento para essa região onde o Paraguai chega bem mais barato. Milho, trigo, então, e soja também. Então, essa relação comercial, agronegócio aí é uma questão que a gente não... Ela excede um pouquinho das fronteiras, né? Não é uma questão de importar ou não. A importação aqui é uma coisa bem fácil para quem está nesse ambiente. Eu acredito que a questão da comercialização do trigo tenha mostrado um pouco para o comerciante paraguaio aqui, né, o trader aqui, que ele tem que diversificar um pouco mais, né? Às vezes a gente fala isso também, né? Tem que diversificar. Mas daí tem a Argentina que pega quase toda a soja porque precisa. Sim, tem anos e anos, né? Então, mas assim, o ideal sempre é você ter mais países, né, comercializando. O problema é que se o Paraguai sair com trigo para o mundo, é o trigo para o mundo, né? Então não é o mesmo preço, não é a mesma. Então, essa questão aqui regional, a questão impositiva também, por causa do Mercosul e tudo mais, é importante. Então, acredito que o Brasil crescendo em área de trigo, ele, de certa maneira, o Paraguai fica um pouco com o pé atrás, né, com relação à exportação. Agora, o consumo vai crescendo, né? O Brasil também tem exportado muito, é uma questão de câmbio também para o Paraguai, por mais que a gente com câmbio não tenha tanta conta para fazer como vocês no Brasil, sempre tem que fazer muita conta com o câmbio. Aqui no Paraguai, o agronegócio ele se move em dólares, né? Então não precisa ficar olhando, claro que para o país, né, é traduzido em Guarani, isso daí e tudo mais, mas o que eu vejo, assim, é que o Brasil, com um câmbio bom, ele acaba exportando, câmbio bom, digo, acima de R$ 5, ou nessa faixa aí, ele acaba exportando muito, né, porque ele fica barato para os importadores. Então, isso é um ponto positivo para o Paraguai, porque vai acabar abastecendo o Brasil em certos momentos, vai fluir mais o Brasil, e o Brasil acaba, em algum momento, ficando um pouco mais... com a cobertinha um pouco mais curta, daí o Paraguai está aqui, né? Então, sempre foi mais ou menos isso. Eu acredito que muito dessa comercialização, ela se dá tão normal que a gente não acaba nunca analisando dessa maneira, né? Então, fica olhando, o Brasil vai produzir muito. Sim, mas sempre produziu muito mais do que o Paraguai, só que as exportações do Paraguai sempre acabam indo para o Brasil. Ano passado, a exportação do milho, ela termina em abril, tá? No ano comercial, ela termina em abril. Foram 45% do milho paraguaio foi para o Brasil. Foi um ano espetacular. O segundo maior comprador, ele fica com, deixa eu ver, acho que é Chile, o segundo, vai estar com 20%. Então, que é grande importador também. E depois Peru, Arábia Saudita, Coreia, 4%, 5%. Uruguai também pegou 4% esse ano. Então, 50% do milho ele sai via terrestre. Disso, a grande parte fica no Brasil, a gente tem um pouco esse medo com relação agora, o que vai acontecer com o milho, né, porque o Brasil também vai produzir uma safrinha enorme, então a gente não vai ter tanto milho para exportar como no ano passado, gostaríamos de ter mais, mas a expectativa, estamos falando sobre expectativa de produção, mas vai ter que exportar aí... praticamente 4 milhões e meio, né? Então, aonde vai esse milho? Vai ter que encontrar um destino. Então, hoje o produtor, o vendedor de milho que já tem uma expectativa de produção, que já está com uma certa garantia do que vai produzir, já tem que ficar olhando onde é que vai colocar esse milho, porque vai precisar de logística, não tem como guardar um milho, esperar subir o preço. Isso aí já não é uma história para a gente olhar hoje, né? Já estamos crescidos nisso daí, então tem que olhar o que vai fazer.
né? Olhar o que tem de perto, o que tem de oportunidades, a indústria local, jogar para exportação. O milho hoje está em bom preço para exportação para o FOB, né? Através dos portos no Paraguai. Então, tomar essas iniciativas aí e tomar as decisões, né? Lógico que uma boa parte do milho vai acabar ficando aqui para exportar via terrestre. Tá certo. Bom, Esther, te agradeço muito pela companhia e por todas essas informações divididas com a nossa audiência. É bom que a gente entenda e saiba o que está acontecendo no Paraguai, né? Porque o que você falou, sempre ali os dois países de mãos dadas tentando entender como eles podem se ajudar. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Portas sempre abertas para você. Volte sempre. Obrigada a vocês. Estamos sempre à disposição aqui. Obrigada, Esther. Boa semana para ti, minha amiga. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Senhoras e senhores, conosco Esther Stort, portanto, na manhã dessa terça-feira, para nos trazer informações direto do Paraguai, problemas não, né? Mas alguma insegurança ali ainda com algumas áreas de milho, né? Há uma certa irregularidade nesse momento. O comércio aqui, assim como aqui no Brasil, também travado, com preços pressionados, enfim, a gente vai monitorando tudo por aqui. Atenção também aos mercados de soja e de trigo, o trigo também passando por um momento ruim de mercado no Paraguai, né, dada a nossa menor necessidade de importação diante de uma safra recorde que tivemos na última temporada e uma boa safra que está sendo plantada agora também. Então a gente vai monitorando todos esses mercados para entender o que é importante fazermos a partir de agora.